O mês de novembro é voltado para a conscientização e prevenção do câncer de próstata. A doença mata um homem a cada 36 minutos no Brasil e, mesmo assim, muitos ainda relutam em fazer os exames periodicamente. Veja a reportagem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata atinge 1 a cada 7 homens. Embora seja verdade o câncer de próstata ser mais comum com o aumento da idade, não significa que homens mais jovens não possam ter. A doença leva à morte uma pessoa a cada 36 minutos em nosso país. Por isso, homens devem estar atentos aos fatores de riscos pessoais e procurar um especialista para a realização de exames. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil. Perde apenas para o câncer de pele. A campanha Novembro Azul defende a importância dos exames de rotina para todos os homens com mais de 50 anos. Embora a estatística apresente dados alarmantes, a procura dos homens pelo exame ainda é baixa. O medo de procurar o médico e o preconceito afasta muitos deles dos consultórios. A recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia, né, é que o homem seja avaliado em torno dos 50 anos para começar o acompanhamento. Pode ser com toque retal e PSA, e seja avaliado entre a cada às vezes a cada 2 anos, de acordo com o risco da pessoa e história familiar. Aquela pessoa que tem uma história familiar, por exemplo, o pai teve câncer de próstata, e talvez tenha que começar mais cedo, por exemplo, em torno dos 45 anos. E essas são a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Urologia. Na fase inicial, quando há chances de cura, praticamente não há sintomas. Porém, quando aparecem, podem ser confundidos com outras patologias. Mas logo na primeira consulta, durante um check-up de rotina, os sinais do câncer de próstata é, na maioria das vezes, detectado. O sedentarismo, a obesidade e o tabagismo podem ser alguns fatores de risco, não somente para o câncer de próstata, mas como para vários tipos de câncer. Entretanto, alguns homens têm mais predisposição a desenvolver a doença como fator hereditário. A gente sabe que o câncer de próstata ele tem um certo fator, um risco um pouco familiar. A gente sabe das pessoas que têm uma história familiar, por exemplo, o pai que teve câncer de próstata, essa pessoa tem um risco um pouco mais aumentado. E esse risco é em torno de 2 vezes maior de desenvolver câncer de próstata na pessoa que tem, por exemplo, um parente em primeiro grau. Se a pessoa tem 2 parentes em primeiro grau com câncer de próstata, o risco se torna até 3 vezes maior, até 3 a 5 vezes maior. Então, existe um certo fator hereditário, mas é para a minoria dos casos. A grande maioria dos casos não tem um fator hereditário, uma história familiar importante, é o que a gente chama de câncer esporádico, que aconteceu e que não tem uma relação específica com a história familiar. O pessoal não tem uma predisposição que aumente o risco dela ter câncer.